Capítulo 28 de Gênesis conta o momento que Isaac abençoa Jacó e que Jacó sai em direção à casa do seu tio Labão. Nesse momento, quando ele está... É uma espécie de uma fuga de Jacó, acontecem umas certas situações inconvenientes entre ele e o irmão dele. Quando ele está ali no caminho, na noite que ele repousou, ele pegou uma pedra e ele descansou sobre aquela pedra, usou como travesseiro. Naquele momento ali, Deus deu um sonho para ele e nesse sonho Deus falou com Jacó. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando ele acorda, ele entende que Deus tinha visitado ele e ele então dá um nome para aquele lugar de Betel, casa de Deus. E quando ele termina de dar o nome, ele faz um voto. E é o voto que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 28, 20 e 20. Jacó, ele vem de uma linhagem patriarcal. O seu avô Abraão é o pai da fé. É o homem que Deus chama e ele não questiona, ele não duvida, ele tem entendimento que Deus está chamando ele, saia do meio da tua parentela e vai a uma região que eu te mostrarei. Abraão não tem o GPS certinho, ele não sabe muito bem qual é o lugar, mas ele confia naquele que está chamando ele para essa jornada. Ele tem como pai Isaac. Isaac é o filho da promessa. É aquele que veio de uma mãe estéril. Sua mãe não podia gerar filhos. Sara era estéril, não podia dar filhos a Abraão. Mas tinha uma promessa sobre Abraão e Sara, que a partir deles, Deus daria para ele um filho. E esse filho daria continuidade à história que Deus estava traçando por ele. E seus descendentes seriam tão numerosos como a areia do mar, as estrelas do céu. Se ele pudesse contar, ele saberia qual seria essa quantidade. Mas Sara era estéril, mas Isaac veio existir. Porque quando Deus promete, quando Deus fala algo, Ele não está contando com a nossa capacidade de realizar. Ele não está contando com os nossos recursos para fazer acontecer. Ele tem um propósito e no decorrer da jornada ele vai manifestar poder para ficar evidente que é ele quem faz. E aí, Jacó, ele tem todo esse histórico, né, de vida, ele tem toda esse histórico, né, de vó estéril, mãe estéril, que é a Rebeca. E ele, quando ele nasce, ele é gêmeo de Esaú, né? A Bíblia diz que quando Rebeca estava grávida, dentro da barriga dela mexia demais, né? E ela pediu ao Senhor para entender o que era aquilo. E o Senhor dá uma palavra para ela, que dentro do ventre dela tinha duas nações, mas que o mais velho serviria o mais moço. Jacó nasceu junto com Esaú, e a história dele você conhece muito bem. Em um determinado momento da vida de Jacó, ele faz um primeiro acordo. Ele faz um contrato com o irmão dele, Esaú. E essa questão de acordos, ela é notória de nós. Nós sempre estamos fazendo algum acordo na vida. Você fez um acordo com a sua vida. O resultado seu hoje é fruto de algum acordo, de alguma coisa que você escolheu lá atrás e concordou com isso. Jacó, ele tinha uma característica. Jacó, ele era obediente. Jacó, a gente entende a história dele com um pouco, meio fantasiada. Quando você lê a história, você percebe que Jacó, ele é um homem obediente. E Jacó, ele entende um pouco das coisas de Deus. E ele percebe uma coisa, que quem tem o direito da primogenitura, quem herdar essa bênção,
essa bênção é algo especial, é algo que valeria a pena ele lutar por ela. Era algo que valeria a pena ele batalhar por essa bênção, embora ele é gêmeo, mas ele nasceu um pouco depois de Esaú. Nasceu agarrado na perna de Esaú, mas Esaú saiu primeiro. Diz a Bíblia que um dia, Jacó está fazendo um ensopado, ele está ali cozinhando, Esaú vai chegar com muita fome e pede para ele um pouco daquele ensopado. Capítulo 25, versículo 32, disse Esaú: estou quase morrendo. Capítulo 25 começa a história. Esaú chega e fala: me dê um pouco desse ensopado, porque eu estou com muita fome, estou faminto. E aí Jacó ali tem uma ideia. Falou: ora, se você quer esse ensopado, vende-me primeiro o seu direito de primogenitura. Vamos fazer um acordo aqui agora. Me vende primeiro. A Bíblia vai dizer que Jacó diz isso, e aí Esaú vai dizer assim: estou quase morrendo. Do que me vale esse direito de primogenitura? Perceba uma coisa nessa história, você conhece ela, que a fome, ela me deixa vulnerável. A necessidade, ela me deixa carente. Já percebeu que as pessoas que estão nessa vulnerabilidade, estão sedentas, estão com fome, com necessidade, por vezes, elas abrem mão do que tem valor pela necessidade, para suprir a necessidade daquele momento. Esaú, ele está nesse momento, ele acabou de rejeitar e desprezar o que era dele por direito. A bênção da primogenitura estava ligada a Esaú, pois ele nasceu primeiro. Só que devido à necessidade dele, daquela hora, a fome que ele está tendo, ele vai abrir mão desse direito. Ele vai dizer: olha, eu estou quase morrendo de fome, do que me vale esse direito? Isso não vale nada. Acontece que Jacó, ele era astuto, ele é sábio, ele tem uma certa malícia. E ele diz assim: jura-me primeiro. Então fez ele um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Jacó nos ensina uma coisa nessa hora. Acordos, contratos, precisam ser levados a sério. Jacó não estava brincando aqui nessa história. Isso aqui não é uma brincadeira de dois irmãos. Jacó estava levando muito a sério o que estava acontecendo aqui nessa hora. Ele tem uma promessa que foi dada lá no ventre materno. Certamente ele conhece a história de Abraão, conhece a história de Isaac, conhece um pouco deste Deus, vai conhecer mais a seguir. Mas quando ele faz essa proposta para Esaú, ele não está brincando. Isso aqui não é aquela disputinha, aquela apostinha, é brincadeira. Ele está levando a sério. Ele fala assim: Esaú, jura-me primeiro. E diz a Bíblia que ele fez um juramento. Ele fez um juramento vendendo o seu direito ao seu irmão. Os nossos acordos, os nossos contratos, não podem ser feitos de boca para fora. A gente precisa levar muito a sério o que a gente está fazendo. Os acordos que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a gente, com a nossa mente, com o nosso próximo, tem que ser levado muito a sério. Talvez do outro lado tenha alguém que está levando a sério o acordo. Nesse caso aqui, Esaú, ele despreza o direito dele de primogenitura, mas Jacó faz um acordo com juramento. E juramento aqui, irmãos, é levado muito a sério. Juramento desse tempo aqui não é como hoje, que tem algumas pessoas que falam hoje uma coisa, amanhã muda de ideia, depois vai mudando de ideia. Não.
É muito sério o que está acontecendo aqui. A palavra do Senhor vai dizer que juramento é algo tão sério que Jesus vai abordar ele. Vai falar, olha, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, mas seja seu sim, sim, seu não, não. Que proceder disso vem do mal. Então, o juramento na Bíblia tem um determinado peso. Para esse tempo, era como um contrato. Era como um contrato que hoje a gente faz, vai ali no cartório e registra. Está registrado. Eu estou garantido minha parte, você na sua, naquele contrato que nós assinamos. Se eu fugir daquele contrato, tem uma cláusula de penalidade. Se você fugir, tem uma cláusula de penalidade. É isso que está acontecendo aqui. Esaú e Jacó acabou de fazer um contrato e ele vai vender. E aí diz a Bíblia que então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. E aqui vai terminar dizendo assim: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Você tem dúvida que acabou de acontecer aqui um contrato? Acabou de acontecer aqui algo poderoso. Jacó conseguiu o que ele queria. E aí, Jacó, ele faz um acordo no presente dele, visando o futuro dele. Já Esaú, ele se esquece do seu futuro, porque o direito era no futuro, ele se esquece daquilo com base no seu presente. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo hoje vai reverberar no meu amanhã. O que eu estou acordando hoje, lá na frente vai gerar uma colheita. Se é boa, vai ser uma colheita excelente. Se é má, vai ser uma má colheita, porque tudo que eu planto, eu colho. E normalmente a gente colhe em dimensões multiplicadas. Isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Agora, a partir desse acordo, ele deseja aquela bênção, e a verdade é que ele começa a se mover de acordo com a promessa que tinha sobre a sua vida. Lá no capítulo 25, 21, 23, diz que quando Rebeca era estéril, Isaac orou por ela, orou em favor da sua mulher. O Senhor respondeu sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: porque isso está me acontecendo? Consulta ela o Senhor, e o Senhor responde: duas nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais moço. A pergunta que nós precisamos fazer: qual o acordo que a gente tem feito com o nosso futuro? O que nós temos imaginado do nosso amanhã? Acordos, contratos, votos, chame como você quiser. O fato é que o que eu vivo hoje é resultado dos acordos que eu fiz ontem. Esaú despreza o que era dele por direito. E aí você precisa compreender uma coisa, que toda bênção que é desprezada, quem despreza não vai desfrutar dela. Toda honra que é desprezada, quem está desprezando não vai possuir ela. Esaú simplesmente ele rasgou esse direito dele. Ele desprezou, não adianta. A gente sabe pela Escritura que mais tarde ele vai chorar querendo a bênção de volta. Amargamente ele vai chorar. Mas já é tarde demais, não tem jeito. Você precisa entender que tem coisa que passa. É o hoje que nós temos. Tem coisa que a gente vai perder pelas mãos. Então nós precisamos cuidar hoje, enquanto é dia. Buscar o Senhor enquanto é dia. Falar que vai fazer o melhor enquanto você tem energia, tem força. O Senhor requer de nós o melhor que nós temos para dar. E nós temos a vida para ofertar para o Senhor. Amém? Uma vez que ele tinha jurado, e o que Esaú acabou de jurar, ele vendendo seu direito ao seu irmão, ele, logo a seguir, ele vai perder esse direito.
Ele vai perder essa bênção definitiva. Mas, deixa eu me situar aqui só um instante. Mas, a gente às vezes interpreta esse texto da história de Jacó e Esaú e acha que Esaú foi traído. E tem muitas pessoas que às vezes não conhecem essa história e Jacó herdou essa fama de trapaceiro, mentiroso, por causa de uma parte da história. As pessoas não lêem a história toda e falam, nossa, Jacó traiu Esaú. Jacó tomou o que era de Esaú. O que vai acontecer a seguir na história desses dois irmãos, aonde Rebeca e Jacó vai de alguma forma tomar a bênção para Jacó, não podemos interpretar isso aqui como uma traição, como alguém que trapaceou, porque não foi uma trapaça. Eles não tinham feito um acordo anos antes? Eles tinham feito um juramento, sim ou não? Sim. Esaú falou, do que me vale esse direito? Ele é seu, Jacó. Quem está trapaceando alguém aqui nessa história é Esaú. Vou te explicar por quê. Isaac já está de idade avançada, daqui um pouco ele vai morrer, e quem deveria chegar para Isaac e falar assim, olha meu pai, o direito que eu tinha agora do meu irmão era Esaú. Quem estava traindo alguém aqui era Esaú que estava traindo Jacó. Na hora que Isaac chama Esaú, fala assim, Esaú, eu já estou com idade avançada, diz a Bíblia que ele não enxergava muito bem, já estava com idade avançada, eu não sei a que horas eu posso partir, vai me preparar uma comida, e quando você voltar, eu vou te abençoar. Se Esaú, de fato, fosse um homem que honrasse os acordos, ele naquele momento ele diria ao pai dele, pai, eu vendi meu direito. É Jacó que o Senhor deveria abençoar, não sou eu que o Senhor deveria abençoar. É Jacó que tem essa bênção agora, não sou mais eu, porque há um tempo atrás eu fiz um juramento e entreguei isso a ele. Você sabe o que eu aprendo com essa história aqui, irmãos? É que muitas vezes nós fazemos algum acordo silencioso na vida, abrimos mão de alguma coisa na vida, e mais tarde a gente perde isso, e acha que fomos traídos, e acha que fomos injustiçados, quando na verdade em algum momento nós falamos assim, do que me vale isso? Do que me vale esse direito? Se eu preciso para agora, se eu preciso para hoje. O que Jacó e Rebeca estão fazendo aqui a seguir, irmão, é como, imagina que você faz um contrato com alguém e você compra uma propriedade. E nesse contrato está dizendo assim, que na data determinada, aquela pessoa deveria sair daquela propriedade, porque aquela propriedade é sua. No dia combinado que está no contrato, você vai lá naquela propriedade, todo feliz, falando, é meu. A pessoa continua lá e não quer sair. O que você tem que fazer? Acionar a justiça, não é? Uma ação de desapropriação, talvez. Os juristas sabem como que é. O fato é que, ao acionar a justiça, se estiver tudo documentado, um oficial de justiça vai lá, e se for preciso, ele vai com a força policial. E ele vai tirar a pessoa que está lá de dentro, devolver a propriedade para quem de direito. Aos advogados que falem certo? Não é isso? O que Jacó e Rebeca estão fazendo é parecido com isso. Existe um acordo que foi feito lá atrás. Existe um juramento que foi feito lá atrás. Esaú não deu valor a esse acordo, mas também não deu valor no que era dele. Ao chegar o tempo de tomar posse dessa bênção, Jacó está tomando ela à força. Você sabe por quê, irmão? Que a Bíblia vai dizer que o reino de Deus, desde o tempo de João Batista, é tomado à força. E quem assim faz, dele se apropria. As bênçãos, as conquistas, elas são tomadas à força. O que Jesus fez por nós foi um ato de força. Ele morrer em meu lugar, em seu lugar, padecer por nós, foi um ato de coragem, foi um ato de força. As coisas não aconteceriam no estratalar de dedo.
quanto mais a nós. Nós precisamos nos posicionar, nos levantar e tomar aquilo que é nosso, que foi conquistado por Cristo Jesus. Sim, em Deus nós podemos. Sim, nele nós somos mais que vencedor. Sim, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas o que nosso amigo Esaú faz é desprezar tudo isso. E o pior disso é que depois de desprezar a bênção de Deus, depois que isso acontece, que Jacó simula que é ele, já que ele não cumpriu com a parte do contrato, Jacó vai lá e toma a posição que ele tem que tomar. Ele se acha no direito de ficar com ódio, com rancor, com mágoa e falar que vai matar o irmão. Nós achamos por vezes, quando perdemos algo, que nós somos a vítima da história. Irmão, nós precisamos nos posicionar. Precisamos nos arrepender dos atos que por vezes fazemos errados. Esaú podia ter arrependido daquilo tempestivamente. Eu errei, eu falhei, e ficado em paz com o irmão. Mas não. A Bíblia diz que ele tem rancor, que ele tem ódio no seu coração. Isso custa caro para ele. Ele, a partir daqui, ao invés de Esaú mudar de postura, ora, eu falhei, eu errei, eu perdi o direito de primogenitura, mas eu posso ter uma vida obediente. A Bíblia diz que quando ele vê que Jacó começa a obedecer os pais dele, ele faz o contrário. Ele toma as mulheres que os seus pais não agradavam, porque ele via que seus pais não agradavam daquilo, que não concordavam com aquilo. Então ele faz acordo com o pecado, acordo com o erro, porque ele quer atacar o pai, ele quer atacar a mãe. E nós precisamos entender que errar faz parte na jornada. Mas a decisão que eu tomo a seguir vai definir tudo. Nós não podemos ser como Esaú, que erra e continua errando, e continua errando, e continua falhando, até perder de vez a bênção que um dia era dele por direito. Nós precisamos ser obedientes, seguir o caminho da verdade, da palavra. E se em algum momento falharmos, errarmos, entender, eu posso recuperar, porque enquanto há vida, há esperança. Falhei hoje, errei, concordei, fiz um acordo errado, tomei uma decisão que não foi boa, falhei com meu Deus, falhei com o meu próximo. Enquanto é luz, eu preciso me posicionar e resolver, porque no Evangelho da Graça o Senhor está nos chamando para uma vida de excelência, uma vida onde nós precisamos ser nobres, precisamos ser acima da média. Vai lá e resolva tudo enquanto é dia. Amém? Aí, Jacó, ele vai sair da casa do seu pai, e agora, nessa bagunça toda, nessa confusão toda, nessa pressão toda, é onde Jacó ele vai ser formado, vai ser lapidado, vai ser forjado. A temperatura na vida de Jacó vai subir muito. A decisão que ele tomou de romper com seu irmão, porque ele tinha um acordo com seu irmão, vai lhe custar muito caro, mas valeria a pena. E antes de ir embora, Isaac chama Jacó e diz assim, capítulo 28, versículo 1 ao 5. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não case com mulheres cananeias, vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e seus descendentes a bênção de Abraão,
para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu-se de Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Jacó, ele obedeceu, ele simplesmente obedeceu uma instrução. O que nós precisamos hoje na nossa vida é obedecer instruções. É ouvir a palavra de Deus, observar o que está escrito aqui e seguir conforme está escrito aqui. O segredo da plenitude, da vida abundante que Deus tem para nós, é a obediência. É viver uma vida de obediência. Se eu sei que determinado ato que eu fizer não vai ser bom para mim e para o meu próximo, não faz. Para. Se eu sei que determinados acordos vai gerar algo ruim para a minha vida, para a minha família, para a minha casa, para. Tem princípios que eu não posso quebrar. Se os acordos vão contra aos princípios estabelecidos na palavra por Deus, para. Porque Deus não muda princípio, Ele é imutável. E nós precisamos de buscar aquilo que Deus agrada. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Jacó sai então fugido, perde o conforto da casa do seu pai, perde o conforto do seu travesseiro, e no momento de cansaço ele deitou. E na hora que ele deita, o Senhor vai falar com ele. E eu aprendo uma coisa nessa parte da história de Jacó. Deus, Ele é misericordioso. Ele quer nos trazer paz, confiança nessa jornada. Jacó, ele até sabe para onde ele vai, mas Jacó, ele não tem certeza quanto ao seu futuro. Seu futuro é incerto. E nessa hora, Deus aparece para ele. E na Bíblia vai dizer que ele teve um sonho. E ele viu uma escada que ia da terra aos céus. Nessa escada, anjos subiam, anjos desciam por ela. Ao lado da escada estava o Senhor, e o Senhor vai falar para Jacó: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Só o fato de Deus se manifestar nessa hora, irmão, vai fazer todo o cansaço de Jacó embora. O Senhor, Ele se manifesta na nossa vida nas horas incertas, na hora que nós não sabemos o que vai dar, na hora que nós não estamos tão claros do amanhã, necessitamos de uma direção, necessitamos de algo a nos apoiar. Se nós estamos buscando este Deus, o Senhor vai manifestar na sua história nessa jornada, vai te mostrar para que direção você tem que ir, e também te dirá: eu sou o teu Deus. E aí Deus continua: darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém? Irmãos, imagina que Jacó, ele está num momento crucial da vida dele. Ele está saindo de casa brigado. Ele está saindo de casa jurado de morte pelo irmão. A casa dele tornou um caos. Seu pai em breve vai morrer. E nesse caminho, ele conhece um pouco de Deus, mas ele precisa ouvir Deus. Tem hora na jornada da vida que nós precisamos ouvir claramente Deus falar. Senão, a seguir, nós podemos tomar decisões tudo atrapalhadas e erradas. E Deus, sendo misericordioso, um Deus bondoso, Ele ainda fala na terra. Ele ainda quer falar comigo e com você. Talvez esteja alguém aqui na fase que Jacó está.
estou saindo, está tudo bagunçado, não sei o que vai dar amanhã. Ouça o Senhor te dizer então: estou com você, vou cuidar de você, por onde quer que você for, eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Aleluia! Se você tem uma promessa de Deus, se você tem convicção que Deus te chamou para algo, e por acaso esteja tudo nublado, embaçado à sua frente, acredite que aquele que te chamou é poderoso para te fazer ir, voltar, ir e chegar com segurança aonde Ele te propôs a ir. Deus é Deus. E aí, Jacó, quando ele levanta, irmão, porque quando Deus fala com a gente, eu não sei se você também é dessa maneira, às vezes a gente está igual um gatinho, mas quando Deus fala com a gente levanta um leão. A gente está lá todo encolhido, às vezes em posição fetal, com medo e tal. E quando Deus fala, você é comigo mesmo, Senhor. Agora eu vou vencer o gigante, agora eu vou conquistar a montanha. Senhor, levanta-te e dispersa todos os teus inimigos. Porque quando Deus fala, irmão, é diferente. Aí Jacó levanta. Aí aquele homem que estava preocupado, ele já entende que o futuro dele vai ser um futuro de paz. O Senhor é o Deus que garante o meu futuro. Você tem dúvida do seu futuro, irmão? Lê a Bíblia. Você tem futuro do amanhã? Lê a Bíblia que você vai descansar. Faz como Davi falou: Senhor, Tu és o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Jacó podia então levantar e trazer qualquer nome para a história dele nessa hora. Podia trazer o nome do que ele estava passando, mas lembra, Jacó ele faz um contrato com o irmão dele, um acordo com o irmão dele, no presente, visando o futuro. Então Jacó, ele é um homem de esperança no amanhã. Ele está preocupado lá na frente, ele está planejando hoje, mas olhando lá na frente. Ele sabe que lá na frente a vitória vem. Ele está passando um caos na casa dele, briga de família. Mas quando ele levanta, ele dá um nome para aquele lugar. Betel, casa de Deus. Deus me visitou. Porque ele entende que a partir daquele momento, é ele Deus, é Deus com ele. E ele vai seguir. Aí, irmão, ele acorda e diz: sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Ele teve medo. Porque ele sentiu Deus, ele sentiu o poder de Deus. Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Ele levanta então um altar ao Senhor e dá o nome àquele lugar de Betel, casa de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, que nos momentos da nossa vida nós precisamos levantar altares do Senhor. Dependendo do que você esteja passando, talvez o que você esteja passando hoje é conturbado, é problemático. Mas faz o seguinte: você tem certeza que foi Deus que falou com você? Você tem convicção que Deus está te chamando para isso? Levanta-te, põe-te de pé e levanta um altar de adoração ao seu Deus. Dá um nome, confunda o inimigo, projete o seu amanhã, porque aquele que te chamou, Ele é poderoso para te manter de pé. Aquele que prometeu, Ele é poderoso para realizar. Ele é Deus. Ele não é outro senão o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí nós vamos para a sequência aqui. Se a pastora Elisama quiser me acompanhar aqui, fica à vontade. Glória a Deus. Nós vamos agora seguir aqui. Ele vai fazer um voto. E aí ele vai falar assim: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então Ele será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna
servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Eu acho que você já julgou essa oração. Você já julgou. A oração condicional, a oração de Jacó. Deixa eu te falar um negócio, você pecou. Você tem que pedir perdão para Deus. Sabe por quê? Nosso julgamento, irmão, é nada para Deus. Você entende? O teor da mensagem aqui, da oração de Jacó, você julgou por causa do teor, que você achou ela condicionada. O cara está muito materialista, o cara está pensando só na terra. Mas você pecou porque é o seguinte: o único que tem condição de sondar mente e coração, e prescrutar e entender qual é a intenção que está por trás da ação, que está por trás da palavra, que está por trás de tudo, é quem te criou, é Deus. Eu não consigo fazer isso, você também não consegue. Nós julgamos com teor no que nós ouvimos, no que nós vemos, no que nós ouvimos falar, mas intenção de coração, só Deus sabe. Jeremias vai dizer assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Davi, quando ora, diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. Nós julgamos com base no teor da palavra dele. Mas o Senhor sonda, o Senhor vai lá no profundo, o Senhor sabe quais são as intenções. Por isso que nós precisamos, irmão, levantar e pedir: Senhor, sonda a minha vida, sonda. Porque tem hora que você precisa pedir para o Senhor te sondar, que às vezes você quer contar uma coisa boa, mas com a motivação errada. Você já teve aquela sensação de você contar um negócio bom para alguém e você fala assim: nossa, mas parece que eu não devia ter contado isso. Parece que no finalzinho eu quis tirar uma vantagemzinha para mim. Você já teve essa sensação? Aí nós precisamos falar: Senhor, sonda-me, Deus. E qual é a minha motivação aqui em falar disso, em falar daquilo? Porque se não for para glorificar a Deus, irmão, aí está errado. E a oração de Jacó, ela só parece, irmão. Aí, mas me parece que aquele que sonda mente e coração estava sondando Jacó naquela hora. E me parece, tudo indica, que aquele que sonda mente e coração agradou desta oração e recompensou Jacó, e fez de Jacó um grande homem, um homem poderoso, com descendência poderosa, e cumpriu nele e nos dele a promessa que tinha feito a Abraão. O Senhor é que sonda. E aí, eu já vou concluindo. Jacó vai pedir 4 coisas, mas Jacó está pedindo 4 coisas com base no que Deus falou com ele. Jacó não está pedindo as 4 coisas com base na cabeça dele. Você lembra o que Deus fala com ele? Deus fala assim, ó: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, de Deus de Isaac, darei a você essa terra. Aí ele começa, lá no final: estou com você. Lá no final do versículo 15: estou com você. E qual é a primeiro pedido de Jacó? O voto dele: se Deus estiver comigo. Então, se o Senhor falou que vai estar comigo, se o Senhor estiver comigo, ele quer a presença de Deus com ele. Tanto que a oração dele não é materialista. Se fosse materialista, ele pedia primeiro a bênção do Senhor. Primeiro ele fala: se o Senhor estiver comigo. É como Moisés falava: se o Senhor não for, não vou. É quando Davi levantava para peleja e falava: o Senhor vai comigo, o Senhor me autoriza, o Senhor estará comigo. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida.
Nós precisamos desejar a presença de Deus na nossa vida. Você acha, irmão, que hoje aqui tudo está favorável para o céu descer, um milagre acontecer, a sua mente ser transformada, uma cura acontecer neste lugar, uma transformação, uma salvação? Você acha? Não. Existe uma resistência grande. Existe, irmão, peleja grande. Mas se o Senhor estiver aqui, se o Senhor estiver conosco, nós iremos, tomaremos posse da terra, milagres vão acontecer neste lugar ao findar deste culto, você vai ser transformado, a sua semana vai ser uma semana de bênção, você vai levantar como um gigante, como um leão, porque aquele que está com você é o poderoso, o Deus poderoso de Abraão, de Isaac e Jacó. Se o Senhor estiver comigo, Ele precisa então da presença de Deus. E cuida, aí Deus fala assim, ó, estou com você e cuidarei de você. O que é que Ele fala? Se Deus estiver comigo e cuidar de mim na jornada da vida, no que eu estou por fazer a partir de agora, que é o cuidado de Deus, que é o zelo de Deus, o zelo de um pai. E aí ele continua, Deus vai dizer aqui para ele, ó, por onde quer que você vá, eu vou cuidar de você, e eu trarei de volta a essa terra, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Põe de novo o voto de Jacó, por favor, na tela. Aí Jacó fala assim, ó, cuidar de mim e prover-me de roupa e comida. Aqui ele está pedindo algo material, aqui ele está pedindo a provisão do Senhor. Fala, Senhor estando comigo, sua presença indo comigo, Senhor cuidar de mim, Senhor prover-me roupa e comida. Próximo, por favor. E levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, proteção. Ele está jurado de morte pelo irmão. No fundo ele teme que ao voltar o irmão pode matar ele. Tanto é que você conhece a história lá na frente. Você sabe que quando Jacó está voltando, ele tem tanto medo que ele manda várias carruagens de presente para Esaú, uma atrás da outra, para tentar amansar o coração de Esaú. Mas ele fala, olha, eu preciso, Senhor, da tua presença. Irmãos, sem a presença de Deus nós não podemos fazer nada. Aí nós vamos ser homens mortais, homens mundanos. Mas com a presença de Deus na nossa vida, irmão do céu, aí a gente agiganta. A gente vai conquistar, a gente vai vencer. Você vai viver a vida de plenitude que Deus te deu. Ele quer o cuidado de Deus. Imagina o cuidado de Deus. Sou cuidado por Deus. E você, irmão, em Cristo Jesus é cuidado por Deus. O Senhor já faltou com você alguma vez? O Senhor tem cuidado de nós. Por isso que a Bíblia diz, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Homens de pequena fé, por que ficais preocupados com o que há de comer, beber, vestir, se até as aves do céu, os lírios dos campos, são cuidados por Deus, quanto mais vocês, homem, mulher. Deus tem cuidado da igreja dele, Deus tem cuidado dos filhos dele. Eu posso dizer, Deus tem cuidado de mim. Senhor, eu preciso da tua proteção, eu preciso da tua provisão. Irmão, imagina que tem gente que alcançou um nível de espiritualidade tão alto que não pede nada para Deus mais. Ora, irmão, eu dependo da bênção de Deus amanhã. Quando eu entro na empresa, irmão, eu dependo do favor de Deus nos meus negócios. Ora, como eu não vou pedir ao Senhor, Senhor, eu preciso do comer e do beber, eu preciso da provisão para esse mês, eu preciso da venda para este mês, eu preciso que a tua mão esteja comigo para que meus negócios prosperem. Irmão, você precisa pedir.
Você precisa pedir. Tem gente que não pede, não recebe porque não pede, aí quando pede, pede pelo motivo errado. Nós precisamos pedir, irmão. Saber pedir, claro. Mas você tem que pedir para o Senhor. O que é que você precisa hoje? Seja claro com Deus, objetivo com Deus. Senhor, eu preciso disso. Meu problema, Senhor, é minhas emoções. Estão feridas, eu preciso ser curado, curada. Senhor, eu preciso de uma porta financeira, porque eu não aguento mais, Senhor, a miséria. Não aguento mais ficar pagando conta atrasada. Tem que orar para Deus. Senhor, eu preciso casar. Senhor, eu preciso ser curado dessa doença. Eu não aguento mais essa enfermidade. Você tem que pedir para o Senhor. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscar, buscar, encontrará. Bater, bater, abre-se-vos-á a porta. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate a porta lhe será aberta. Tem que pedir, irmão. Irmão, eu sou pidão num tanto, você precisa de ver. Mas eu peço assim com amor para o Papai do Céu. Que eu preciso, eu necessito dele. Eu entendi que é Ele que faz. Então eu entendi que a minha vida não tem o Daniel que está pregando aqui, o Daniel que está na empresa. Não, Daniel em qualquer lugar que eu estiver, eu tenho que levar a glória de Deus, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal. Se Deus me dá um negócio, a glória dele tem que se manifestar nesse negócio. Se Deus me coloca num lugar, o brilho dele tem que surgir naquele lugar. Por quê? Porque nós estamos como embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E como embaixador nós estamos sob missão. Você não está descansando. Levantai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Nós estamos em missão, irmão. Nós estamos em missão. Aquilo que Deus te deu é para você ser missionário. É para você ir lá e fazer a obra do Senhor. É para você ser luz. Nós precisamos da proteção do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que está acontecendo lá fora agora. Você precisa da câmera lá da sua casa, às vezes, para sair. Deixa eu ver como está a rua. Mas Deus sabe como está a rua. Você não sabe o que está acontecendo na próxima esquina. Você não sabe de nada. Você acha que sabe, eu também acho que sei. Nós sabemos de pouquíssimas coisas, mas nós não podemos acrescentar um segundo à nossa vida. Nós podemos cuidar da nossa vida, zelar da nossa vida, tá certo? Quem cuida pode até ganhar mais uns aninhos que os outros. Mas meu irmão e minha irmã, nós precisamos da proteção do Senhor. É como Jabez pede: Senhor, se a tua mão comigo. E aqui Jacó está falando: Senhor, olha, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor prover-me comida e roupa, e me proteger nesse caminho, me levar em paz e me voltar em paz, o Senhor vai ser meu Deus. Jacó nunca veio numa igreja, irmão, como essa. Jacó não tem Bíblia, ele tem testemunhos do avô, do pai. Então a oração dele é essa, mas a oração é sincera. E aí Jacó vai terminar dizendo assim: vamos para o próximo. Ele levantou uma pedra, ele colocou aquilo, ele fez como uma coluna que serviu de santuário de Deus. E aí aqui é importante você entender: e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Irmão, imagina hoje em dia, dízimo e oferta é pregado nas igrejas evangélicas diariamente. Tem irmão de 20 anos que até hoje não converteu. Jacó mal saiu de casa, ele já tem assim, ó, uma revelação do céu. Falou: olha, é Deus que dá e eu vou só devolver para Ele. Então de tudo que o Senhor me der, eu vou te devolver o dízimo. Tem gente que vem na igreja, está relutante ainda, achando que é Ele que faz, é Ele que opera, e tem uma dificuldade gigantesca de ser liberal com a obra do Senhor. Existe uma bênção por trás disso aqui.
Jacó tornou um homem extremamente abençoado. Você conhece a história dele. Ele vai com uma mão na frente e uma atrás. Ele volta, irmão, com uma frota de carruagem, com não sei quantos bois, jumentos, ovelhas, servos, família edificada. Ele entendeu, olha, que é o Senhor que vai me dar. Irmão, você tem dúvida que o talento, o dom, a habilidade que você tem é mérito seu? Foi a sua universidade que te deu? Foi o Senhor que te deu. Multiplica isso, usa para a glória de Deus isso. Devolva para o Senhor isso. Não despreze as coisas do Senhor. E devolver para o Senhor, irmão, não é apenas às vezes dizimar com o seu ganho, com sua oferta, mas é você permitir ser usado por Deus, amar a igreja, a obra do Senhor, chegar no seu pastor e falar: ó, meu pastor, eis-me aqui, ó, eu quero cuidar da portaria, quero limpar um chão, quero arrumar uma cadeira, eu estou aqui, para o que daí vier, é fazer. Ó, pastor, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei cuidar de carro. Ó, pastor, eu sei ouvir muito bem alguém. Ó, eu sei falar muito bem. Usa o que você tem enquanto é dia. Devolva para o Senhor o que você tem, o que Ele tem te confiado. E aí, você conhece a história de Jacó. Jacó, ele vai... E Jacó, ele volta, e se cumpre na vida de Jacó a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar com você. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Às vezes a gente tem feito alguns acordos silenciosos com a vida da gente. A gente tem, por vezes, aceitado determinadas coisas na nossa vida. Por vezes a gente contenta com as águas rasas. Por vezes a gente contenta com as migalhas que caem da mesa dos senhores. E por vezes a gente não busca a Deus e vive o Evangelho da maneira que devemos viver. Eu quero te falar uma coisa, irmão. Deus é poderoso para transformar a sua vida hoje. Para Deus, irmão, Deus, Ele não tem nenhuma dificuldade de liberar sobre você hoje poder, aonde você precisa. Nós precisamos disso, nós necessitamos disso. Não se acomode, irmão, com o pouco, com a escassez. Não se acomode em meio às enfermidades, em meio às depressões, em meio às falências da vida. Não se acomode com isso. Eu quero finalizar contando uma história que eu vivi esses dias e eu entendi um pouco do Evangelho e da graça do Senhor. Eu fiz uma viagem e eu fiz uma parada nessa viagem internacional lá em Dubai. E quando eu parei, eu cheguei lá à tarde e meu voo sairia. Cheguei lá à noite, meu voo sairia no começo da manhã do dia seguinte. Portanto, ia ficar ali no aeroporto umas 7 horas mais ou menos. E aí, o meu bilhete me dava direito a uma sala muito boa, uma sala VIP. Eu podia lá comer, descansar, sentar no sofá, mas era uma noite inteira. Mas nós medimos o tempo, falando: não, é melhor ficar aqui mesmo, porque sair daqui, ir para um hotel, dormir e voltar logo cedo é perigoso até perder o voo. Então ficamos ali. E lá naquela sala tinha alguns bons restaurantes e tinha umas poltronas muito boas de sentar. E nós descobrimos que lá tinha uma sala silenciada, onde você podia dormir, tirar um cochilo. E nós passamos a noite ali. Na volta, nós paramos no mesmo lugar. Nós descobrimos que o nosso bilhete dava direito a um hotel que estava no andar de cima. E eu podia ter passado a noite numa boa cama, com ar-condicionado, um edredomzinho quentinho, e eu passei num sofá. Sabe o que eu quero falar com isso?
A graça do Senhor de Deus, do nosso Jesus, que morreu por nós na cruz, ela te dá direito a andar de cima. Existe mais. Você pode até viver, irmão, sentado nas poltronas boas. Você pode até viver comendo algumas comidas boas, mas existe um andar de cima que vai te dar um descanso maior. Existe a abundância de Cristo Jesus para a sua vida, irmão. Então, não contenta com aquilo que não é plenitude. Viva de tal forma até que você alcance a plenitude de Cristo Jesus. E para isso eu precisava ler, entender, perguntar. Está aqui, irmão, tudo aqui. Direito, nós não tínhamos nenhum. Nós éramos como Jacó. Nós não tínhamos direito à bênção dele, mas Cristo Jesus conquistou por nós, lá na cruz do Calvário, e falou assim, ó, tá pago, tá conquistado, e tá aqui, me obedeça, siga as minhas instruções, e vocês serão férteis, abundante em toda boa obra, e eu, o Senhor, estarei com vocês, até a consumação dos séculos. Amém?